Sejam muito bem-vindos a Invest. Esse é o primeiro vídeo do canal. Me chamo Leonardo e eu criei esse canal para compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência em finanças. Nesse primeiro vídeo, eu quero trazer para vocês um pouco da minha história e dizer para vocês o porquê que eu fui atrás de conhecimento em finanças e como isso é importante, foi importante e ainda é importante na minha vida. Quando eu ainda estava no último ano da faculdade de farmácia, eu não tinha educação financeira nenhuma e muito menos interesse em querer aprender. Para mim, sobrando um dinheirinho no final do mês, estava tudo certo. Mas como todo brasileiro, nada tá bom, né? Então o que que a gente acaba fazendo? Vamos atrás de uma dívida. Eu tinha uma moto naquela época que eu andava 500 quilômetros e já tinha que trocar o óleo. Ela fazia fumaça para todo lado e eu já não suportava mais aquilo. Mas como que eu ia trocar de moto? Como que eu ia comprar um carro se eu morava sozinho na época, né? Não tinha nem condições de me sustentar e ainda tinha custo com a faculdade. Ganhava R$ 1.500 na época e não tinha condição alguma de querer comprar um carro. Mas o que que eu acabei fazendo? Vou comprar um carro. Sabe aquela oportunidade da década que às vezes você está no seu trabalho e algum colega quer trocar de carro e você confia tanto naquela pessoa que você fala, poxa, esse carro seria muito bom para mim, eu não posso perder essa oportunidade? Pois bem, lá foi o Léo. Vamos comprar um carro sem ter condição alguma e vamos ver o que que vai dar, né? Nessa do vamos ver no que vai dar, eu acabei contraindo uma dívida que eu não tinha condição nenhuma de assumir. Então, o que que aconteceu? O resultado? Comecei a ficar devendo o banco todo santo mês. Quando a gente começa a dever o banco, você começa a entrar numa bola de neve que você, se não tiver o discernimento necessário, você começa a transformar aquilo ali numa grande bola de neve. E você vai começando a entender que às vezes não há saída. E eu estava prestes a começar a entrar na beira do precipício. Nessa altura, eu já estava até me formando e não via a hora de eu pegar o diploma de farmacêutico, arrumar um emprego como farmacêutico e começar a ganhar mais. Farmacêutico, coitado, já não é muito bem remunerado, só que praticamente ia dobrar o meu salário do que eu tinha até então. Iria resolver os meus problemas? Talvez não, porque a questão não estava em si somente no quanto eu ganhava, mas em sim nos meus comportamentos. Então, a partir daquele momento, eu comecei a todo santo mês gastar muito mais do que eu ganhava. Então, era mais uma questão de comportamento e finanças. A gente vai entender que é muito mais comportamento do que a gente pensa, né? Então, a gente usa muitas finanças, muita matemática nas finanças para poder chegar no resultado final. Só que o comportamento que você vai ter com isso que vai fazer a grande diferença no resultado. Pois bem, tudo certo. Chegou o final do ano, me formei, arrumei um emprego como farmacêutico e até então eu achava que seria mil maravilhas. Poxa, eu vou ganhar o dobro, não é possível que eu vou conseguir gastar tudo que eu ganho. Resultado, estou gastando mais do que eu ganhava e não estava sendo possível se sustentar no mês. Eu lembro que quando eu recebi o meu primeiro salário como farmacêutico, eu estava na kitnet onde eu morava, no condomínio de kitnetzinhas, e cara, eu juro pra vocês, eu sentei na porta da kitnet e falei, vou ver qual que foi o meu primeiro salário. Porque quando eu cresci, todo mundo falava que o seu primeiro emprego, sua primeira empresa, você, poxa, você recebe o seu salário, você vai fazer o que você quiser para comemorar, você está iniciando a sua vida profissional, e eu confiava muito naquilo de fato. Só que eu não sabia o que que estava por vir. Eu não tinha rotina financeira nenhuma, eu não tinha organização financeira nenhuma. Então, eu basicamente era igual o Zeca Pagodinho, deixava a vida me levar. E nessa maneira, quando eu recebi o meu primeiro salário como farmacêutico, eu lá sentado, né, na porta da kitnet, abri o aplicativo e eu vi um saldo devedor de menos R$ 1.000. Cara, você sabe o que é você passar 5 anos estudando, morando sozinho, tendo as suas despesas, você arrumou um emprego na profissão que você tanto estudou para poder conquistar, e no seu primeiro salário você ainda está devendo R$ 1.000? Eu comecei a chorar, eu lembro que eu chorava de raiva, chega a arrepia. Eu chorava com tanta raiva que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquilo, né? E o que que eu precisava fazer para poder nunca mais passar por aquilo? Foi então que eu decidi ir atrás de conhecimento. E quando a gente não sabe muita coisa, qual que é a maneira mais fácil e mais rápida de você aprender alguma coisa?
Através dos livros. Eu confesso que eu sou uma pessoa que nunca fui de ler tanto, mas devido às circunstâncias, às necessidades, eu tive que me adaptar. E eu comecei a criar uma rotina de estudo, onde eu comecei a entender que era preciso ser feito o básico bem feito. Não existe como inventar a regra. Eu precisava gastar menos e ganhar mais para poder conseguir sair do buraco que eu estava. Então, o que que eu fiz? Através dessas leituras, às vezes pedindo conselho para pessoas mais velhas, eu comecei a entender que eu tinha que viver um pouco abaixo do que eu tinha condições de sobreviver. Mas isso não estava sendo suficiente, né? Eu passei por isso, meio que devendo o banco, passando o mês no negativo, durante uns 8 meses, sendo que 6 deles foram já formados como farmacêutico. Então, na minha cabeça não entrava, eu, uma pessoa formada, estudei 5 anos, como que eu estou passando o mês devendo o banco? Então, aquilo para mim foi começando a ser uma questão de honra solucionar aquele problema. Eu já não sustentava ficar daquele jeito, pronto para poder desenvolver alguma doença, alguma coisa, porque assim é muito difícil quando você trabalha o mês inteiro, chega final do mês, quer fazer alguma coisa diferente, quer fazer um churrasquinho, quer sair, quer comprar alguma coisa, e você simplesmente não pode, porque tudo que entra na sua conta, o banco já engole e você está devendo. Então, eu, ao longo do tempo, né, depois de formado, durante esses 6 meses, eu fui me reeducando, até que eu consegui reduzir um pouco esse fluxo de caixa negativo. Por quê? Eu gastava mais do que ganhava, só que eu não ganhava tanto assim. Então, por questões de subsistência, não tinha nem como, às vezes, tirar alguns tipos de gastos que eu tinha, que eram gastos obrigatórios. Poxa, Léo, mas você poderia morar em um lugar mais barato. Eu já morava numa kitnet, tinha um quarto, uma sala e um sonho, entendeu? Então, tem coisas na nossa vida que não tem como, a matemática não vai bater. A gente precisa se preocupar em fazer mais dinheiro, né? E na área da saúde, é muito comum você ver profissionais como farmacêutico, enfermeiro, os próprios médicos tendo uma dupla jornada de trabalho, porque devido à remuneração que a gente recebe, é impossível sobreviver. Foi aí que quando eu tive a oportunidade de ter um segundo emprego, eu abracei. Resultado, trabalhei 3 meses seguidos durante 12 horas todo santo dia de domingo a domingo, justamente para poder conseguir resolver meus problemas de dívida, não passar o mês mais devendo o banco. E àquela altura, eu já estava conseguindo ter um discernimento e entendimento que aquela renda extra que eu estava fazendo não era para poder conseguir viver com ela. Aquela renda extra foi o ponto de partida da construção da minha reserva de emergência. Então, olha como é importante você passar por um problema, buscar o conhecimento, porque quando eu tive a oportunidade de ter outro emprego, eu poderia muito bem ter elevado o meu padrão de vida. Eu podia muito bem ter feito gastos, compras, aquisições com aquele dobro de remuneração que eu estava tendo. Mas a minha cabeça já estava sendo moldada para quê? Eu estou aqui me ferrando, estou trabalhando em 2 empregos, 12 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo, durante 3 meses. Eu sabia que aquilo lá não era sustentável e eu não ia conseguir manter aquilo por muito tempo. Então, qual que é a estratégia mais assertiva? Tudo que eu ganhar de extra no outro emprego, eu vou reservar para mim como uma reserva de emergência. Porque eu não, quem em sã consciência consegue trabalhar todo santo dia 12 horas pelo resto da vida? Eu acredito que a gente precisa fazer sacrifícios, mas certos sacrifícios precisam ter início, meio e fim. E foi já com essa estratégia que eu abracei outra oportunidade. Eu fiquei 3 meses em 2 empregos, paguei as minhas dívidas e ao mesmo tempo construí a minha reserva de emergência. Deu 3 meses, estava prejudicando o meu relacionamento, eu não estava mais conseguindo ver minha família. O que eu falei? O que eu pensei? Falei, vou ficar no lugar que melhor me paga, onde é a melhor remuneração, onde é o melhor salário, e vou pedir as contas do outro local. Dessa forma, eu já tinha minha dívida resolvida, eu já estava com uma rotina gastando menos do que eu ganhava, e ao mesmo tempo eu melhorei a minha remuneração, porque eu comecei recebendo uma média de 2.500 trabalhando como farmacêutico. Quando eu arrumei o outro emprego, esse emprego já pagava pelo menos 3.200, então já era um pouquinho a mais.
que eu fiz? Fiquei nos 2 empregos por 3 meses para poder fazer uma reserva. Quando deu esses 3 meses, eu pedi a conta do que pagava menos. Então eu já estava com uma rotina gastando menos do que eu ganhava, já estava com fluxo de caixa começando a ficar no zero a zero. E esse é o X da questão. Não existe regra, não existe segredo. É você gastar menos e ganhar mais. É fácil, é simples assim? Não necessariamente. Finanças é muito mais comportamento, né? Igual eu falei, a gente usa muito a matemática para chegar no nosso destino final, nos nossos resultados, mas tudo vai depender do comportamento de cada um. Quando você começa a ter uma vida financeira, uma reserva de emergência, uma rotina financeira saudável, uma saúde financeira de fato, tudo ao seu redor muda. A energia que você consegue liberar para outras situações, ela é totalmente outra. Eu comecei a melhorar o meu desempenho no trabalho, no serviço, como profissional farmacêutico, porque eu sabia que eu estava seguro, então eu tinha confiança, eu me sentia uma pessoa muito mais proativa, muito mais viva. E isso é muito importante, porque quando a gente consegue chegar nesse nível de disciplina e discernimento, a gente começa a melhorar tudo à nossa volta. Eu, com a minha reserva de emergência, eu estava tão tranquilo que eu me preocupava só em trabalhar e dar o meu melhor. Porque é muito difícil você estar devendo alguém, você estar devendo o banco e ir trabalhar sabendo daquilo. Você passa o dia inteiro mais preocupado nos seus problemas que você tem em casa do que no seu próprio trabalho de fato. Então eu comecei a evoluir profissionalmente de uma maneira tão interessante porque eu só me preocupava com a minha profissão. A minha parte de casa estava resolvida, os meus gastos já eram menores do que eu ganhava na época. E ainda tendo uma reserva de emergência, eu pude começar a olhar para o horizonte. Porque quando que a gente vai pensar no horizonte para daqui 10 anos, o que, que nós queremos, onde a gente quer chegar, se a gente não conseguiu resolver nem o presente? O meu presente estava estabelecido, então eu comecei a me permitir a pensar mais para o futuro. Foi aí então que eu passei de um recém-formado, devendo um banco, para um profissional em ascensão, com a sua reserva de emergência e já começando a investir por longo prazo, com o intuito de atingir a minha liberdade financeira. A partir do momento que você define o plano de vida que você quer e sabe o caminho que você tem que trilhar para chegar lá, a gente só precisa de paciência e tempo. E desde o final de 2019, onde eu consegui solucionar a minha dívida, construir a minha reserva de emergência, eu comecei a fazer aportes regulares e rigorosamente todo santo mês para a minha independência financeira no futuro. E eu comecei a ter tanto gosto por isso, mas tanto gosto e disciplina com isso, porque assim, você imagina que é algo que eu fui estudar porque de fato eu precisava, mas eu só continuei estudando porque de fato eu gostei muito. Então, quando algo começa a se tornar tão natural para você, você genuinamente começa a ter um prazer por realizar isso. E assim, é como se fosse uma pessoa que vai todo santa semana corretamente na academia. Aquela pessoa, ela cria uma disciplina que ela, quando falta, né, quando ela não consegue ir no treino, ela sente falta do exercício. Nas finanças também é assim. Como eu disse, a parte comportamental, no começo, ela é muito mais interessante do que você está tendo de rentabilidade, do que você está conseguindo aportar. Por isso que é muito interessante quando a gente fala para as pessoas, você pode começar a investir com pouco, porque o mais importante no começo é você desenvolver a disciplina de investir para o futuro, não necessariamente quanto você está conseguindo investir agora. Se você tem tempo, ele vai ser o seu melhor aliado no futuro, porque nos investimentos o mais exponencial que a gente pode ter de resultado é o tempo a nosso favor. Então, eu comecei a ter essa disciplina e gostava tanto do que eu fazia que eu comecei a influenciar as pessoas à minha volta. Eu comecei a ajudar as pessoas à minha volta com isso. Meus amigos vinham tirar dúvidas comigo a respeito de investimento. Minha família começou a me questionar onde era o melhor investimento, o que dava para fazer no momento. E eu fui pegando gosto por isso. Eu fui farmacêutico por necessidade, né, basicamente por necessidade, porque a minha estratégia era a seguinte: eu trabalhei numa farmácia como menor aprendiz uma época, então foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E o que eu pensava?
Se tem uma farmácia a cada esquina, eu não vou ficar desempregado. Então, eu estudei farmácia por necessidade e porque era o melhor caminho a seguir naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo uma habilidade, um gosto pelas finanças, que eu consegui entender que hoje é a minha vocação e é o que eu gosto de fazer. Hoje, eu sou certificado como especialista de investimentos e ajudo as pessoas a realizarem os seus objetivos de vida através da maior consultoria financeira do Brasil, a Portfel Consultoria. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar as minhas dicas e um pouco do meu conhecimento e da minha vivência com as finanças, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a gente a ter mais motivação para continuar com o nosso propósito. Eu pretendo, pelo menos uma vez por semana, trazer para vocês aqui histórias como essa, cases de sucesso, cases de fracasso, experiências que eu já tive com finanças e também trazer dicas, né, de investimento, o que fazer, como começar, por onde ir, para de fato você conseguir ter uma boa saúde financeira, se preparar para o futuro e começar a planejar a sua liberdade financeira. Até aqui o meu muito obrigado e vamos para cima. Investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado.